Bom, começar nossa leitura matinal aqui já. Vamos para o capítulo 8. O capítulo 8 é a violência de homens desesperados. Achei que não ia caber aqui, mas coube. Lembrando sempre, pessoal, se você estiver vendo no futuro aí, deixa os seus comentários, que está acompanhando a leitura. Queria agradecer aqui os membros do canal, tá, gente? Faz tempo que eu não. Aliás, eu nunca fiz isso e acho que é bom. Tô criando ainda umas recompensas aí para quem é membro do canal. Vou pensar em coisa direitinho. Mas vamos lá. Queria agradecer o Bruno Eduardo, o Snow, o Anderson F, a Tamara Prior, o Iago, a Iamara Million, o Sem Dedo, o Marcelo Vieira, o Isaías, o Otávio, o David Lopes, Marco Aurélio Soares, o Wilson Pérez, Rafael Lopes, David B. Silva e Moacir Surdo. Já tem disco de prata aí no canal. A cada mês que você renova o seu membro, você vira. O seu disco sobe, tá? Também queria agradecer os Primes lá na Twitch. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Os Primes. Quem escorrega o Prime lá na Twitch. Comunidade. Ah, eu não consigo pegar agora. Esqueci aqui. Mas vou pegar. Vou pegar. Na próxima leitura já faço. Já falo. Lembrando sempre aí, quem puder incentivar, dando aquele like, dando aquele joinha, compartilhando, deixando um comentário, isso ajuda pra caramba. Quem puder também compartilhar via WhatsApp aí pra alguém que vai gostar da leitura matinal, também já dá aquela moral legal. Mas se você quiser contribuir com a meta do mês aqui, é só usar esse Pix que tá aqui, ó. Não se esqueça, quando for usar o Pix, vai ter o campo da mensagem. Coloca o seu nome e a mensagem aparece aqui na live, em áudio, tá bom? Então coloca seu nome e manda uma mensagem bem legal aí para aparecer. Pode também usar o Pix convencional que é aqui embaixo. Também tem o PicPay e também tem o membro, sendo membro do canal, ou o Prime lá na Twitch. Beleza, pessoal? É nóis. Então vamos lá então. Capítulo 8. A violência do homem desesperado. Ao longo da vida, deve-se ter sensibilidade moral o bastante para romper os grilhões do mal e do ódio. A melhor maneira de fazer isso é pelo amor. Creio firmemente que o amor é um poder transformador capaz de erguer toda uma comunidade a novos horizontes de retidão, boa vontade e justiça. 17 de dezembro de 55, King e outros líderes da Associação para o Progresso de Montgomery se reúnem com representantes dos brancos numa tentativa mal sucedida de resolver a questão do ônibus. Em 26 de janeiro de 56, durante a campanha do Endureça, King é detido e trancafiado na cadeia por excesso de velocidade. Em 28 de janeiro de também de 56, ele é multado em US$ 14 pelo delito. Em 30 de janeiro, 2 dias depois de jogarem uma bomba em sua casa, King defende a não violência. Lolita, não foi pouca coisa, o alívio a gente... Hã? Pera aí, Lolita, deixa eu ver sua mensagem. O Sadenberg falou na CBN, falou da Previdência, falou que a Previdência é deficitária e blá blá blá, e chamou o Lupe de míope e mal intencionado. Ô louco. Bora fazermos um ano realmente novo, com muitas novidades, tentativas, novos acertos, erros repetidos. Menos erros repetidos. Vou precisar de uns 4 anos para comemorar a derrota do genocida e de uma turma por trás dele. Não foi pouca coisa, o alívio é gigante. Quanto às 4 condições, prisão de imposto regressivo, juros viáveis, ensino integralmente são fundamentais. Bora fazer um ano realmente novo. Tamo junto, Lolita. É nóis. Desculpa, gente. Vamos lá, então. Depois de subir a montanha na noite da segunda-feira, acordei na terça de manhã com a imperativa consciência de que precisava descer das alturas e retornar à terra. Tinha de enfrentar uma série de decisões organizacionais. O movimento não podia prosseguir sem um planejamento cuidadoso. Comecei a pensar nas várias comissões necessárias para proporcionar orientações e direções ao movimento. Primeiramente, precisávamos de uma comissão de transportes mais duradoura, já que o problema de conduzir os ex-passageiros de ônibus pela cidade era enorme. Também precisávamos levantar dinheiro para tocar o protesto. Portanto, era necessário uma comissão de finanças.
Como teria as assembleias regulares, deveria haver uma comissão de programação para essas ocasiões. E então, raciocinei, de tempos em tempos, teriam que ser tomadas decisões estratégicas. Precisamos das melhores cabeças da associação para refletir sobre elas e fazer recomendações ao Conselho Executivo. Assim, imaginei ser essencial uma comissão estratégica. A reação foi extraordinária. Desde o começo do protesto, Ralph Albert foi o meu companheiro mais próximo e meu amigo de maior confiança. Rezávamos juntos e juntos tomávamos as decisões importantes. Seu bom humor inteligente aliviava muito momento de tensão. Sempre que eu saía da cidade, deixava-o a cargo dos assuntos importantes da associação, sabendo que estavam em boas mãos. Depois que Roy Bennett foi a Montgomery, Ralph se tornou o primeiro vice-presidente da associação e desde então se manteve nessa posição com dignidade e eficiência. Foi nos primeiros estágios do protesto que o problema dos transportes mais exigiu nossa atenção. O esforço e a engenhosidade com que se conduziu essa tarefa estão entre os aspectos mais interessantes da história de Montgomery. Nos primeiros dias, nós dependemos das empresas negras de táxis, que tinham concordado em transportar as pessoas pelas mesmas tarifas de 10 centavos cobrada pelos ônibus. Mas durante as primeiras reuniões de negociações tivemos com a Comissão Municipal no dia 8 de dezembro, sexta-feira, o comissário de polícia Seller mencionou o comissário de polícia Sellers mencionou de passagens a existência de uma lei que obrigava os táxis a cobrar uma tarifa mínima. Entendi a insinuação e percebi que o comissário Seller provavelmente usaria essa lei para impedir os táxis de ajudar no protesto. Naquele momento me lembrei de que em algum tempo antes meu bom amigo, reverendo Theodore Jamison e seus colegas haviam liderado um boicote ao ônibus em Baton Rouge, Louisiana. Sabendo que eles tinham organizado uma eficiente frota de carros particulares, fiz uma chamada interurbana pedindo-lhe sugestões para a organização de uma frota semelhante em Montgomery. Como eu esperava, sua esmerada descrição da experiência de Baton Rouge foi extremamente valiosa. Eu revelei à comissão de transportes a observação de Sellers e a orientação de Jameson, e sugeri que começássemos imediatamente a organizar uma frota para neutralizar a confusão que poderia ocorrer se os táxis fossem impedidos de cooperar. Felizmente, houve uma assembleia naquela noite. Nela, eu pedi àqueles que estavam dispostos a oferecer seus carros que nos dessem, antes de saírem do encontro, seus nomes, endereços, números de telefones e os horários em que poderiam contribuir. A reação foi extraordinária. Mais de 150 assinaram a lista disponibilizando seus automóveis. Alguns que não estavam trabalhando ofereceram participar da frota o dia inteiro. Outros comprometeram-se a participar algumas horas antes e depois do trabalho. Praticamente todos os pastores ofereceram-se para contribuir sempre que fosse necessário. Sexta-feira à tarde, tal como eu previa, o comissário de polícia emitiu uma ordem a todas as empresas de táxi lembrando-as de que, por lei, tinham de cobrar uma tarifa mínima de 45 centavos e que deixar de fazê-lo seria considerado um delito. Isso acabou com o serviço de táxi barato. Nossa reação foi convocar rapidamente nossos voluntários, que responderam de imediato. Começaram simplesmente cruzando as ruas de Montgomery sem nenhum esquema definido. No sábado, os pastores concordaram em usar os seus púlpitos no dia seguinte, na busca de novos recrutas. Mais uma vez, a reação foi extraordinária. Com as novas adesões, o número de carros pulou de cerca de 300. Milhares de panfletos mimeografados foram distribuídos pela comunidade negra com uma lista de 48 estações de embarques e 42 paradas. Em poucos dias, o sistema estava funcionando surpreendentemente bem. A oposição branca ficou tão impressionada com a rapidez milagrosa dessa organização que teve de admitir no encontro do Conselho de Cidadãos Brancos que a frota funcionava com precisão militar. A associação tinha solucionado em poucas noites um problema de transporte que a empresa de ônibus vinha enfrentando por muitos anos. Apesar desse sucesso, o protesto tinha se tornado de tal modo uma parte das vidas das pessoas que por vezes elas até preferiam caminhar, mesmo podendo dispor de uma carona. Para muitos, o ato de caminhar tinha adquirido uma importância simbólica. Num certo momento, o motorista da frota parou ao lado de uma senhora idosa que avançava com evidente dificuldade. "Entra aqui, vovó", disse ele. "A senhora não precisa caminhar." Ela acenou para ele. "Não é por mim que estou caminhando", explicou. "Estou caminhando pelos meus filhos e pelos meus netos." E prosseguiu a pé em seu caminho para casa. Embora a maioria dos motoristas fosse constituída de pastores, o grupo se ampliou com a adesão de donas de casas, professores, empresários e trabalhadores sem qualificação.
Pelo menos 3 mulheres brancas da base aérea participavam da rede em suas horas de folga. Entre os motoristas mais fiéis estava a senhorita A.W. West, que logo mostrara seu entusiasmo pela ideia do protesto, ajudando a convocar os líderes cívicos para uma primeira reunião de organização. Todas as manhãs ela dirigia seu grande Cadillac verde até a estação de embarque a que fora designada. E durante várias horas da manhã e novamente à tarde, podia ver a distinta e bela motorista de cabelos grisalhos conduzindo pessoas ao trabalho e de volta para casa. Salve, Fábio. Bom dia. Outra colaboradora fiel foi Joanne Robinson. Atraente, de pele clara e ainda jovem, Joanne distribuía sua bondade naturalmente. Não tinha aprendido sobre a não violência em nenhum livro. Aparentemente infatigável, ela, talvez mais que qualquer outra pessoa, atuou em todos os níveis do protesto. Participava das reuniões tanto do Conselho Executivo quanto da Comissão Estratégica. Quanto alguns meses após o início do protesto, foi lançada a New Lester da Associação para o Progresso de Montgomery. Ela se tornou sua editora. Garantia sua presença em quaisquer negociações que tivessem acontecendo, e embora trabalhasse em período integral como professora da Universidade do Estado do Alabama, ainda encontrava tempo para contribuir como motorista tanto de manhã quanto à tarde. Nosso grupo de motorista foi ampliado ainda mais graças a uma fonte imprevista. Muitas donas de casas brancas, independente de sua posição a respeito da segregação, não queriam ficar sem suas empregadas, e assim diariamente ia com seus carros até os bairros negros para buscar suas empregadas, e à noite as traziam de volta. Certamente, embora o egoísmo fizesse parte da motivação, em muitos casos a afeição por uma empregada de confiança também tinha seu papel. Havia algum humor nesses entendimentos tácitos, e por vezes nas incompreensões mutuamente aceitas entre essas patroas brancas e suas domésticas negras, uma velha empregada, matriarca influente para muitos parentes jovens em Montgomery, ouviu de sua patroa rica a seguinte pergunta: "Mas esse boicote não é terrível?" A velha senhora respondeu: "Sim, madame, realmente é. E eu acabei de dizer para os meus garotos que esse tipo de coisa é assunto de branco e que devemos ficar longe dos ônibus até eles resolverem esse problema todo." Sagaz, sagaz. A inspiração da Manhattan Gandhi. Não, a inspiração de Mahatma Gandhi. Desde o início, uma filosofia básica orientou o movimento. Esse princípio orientador tem sido refletido de diversas formas: resistência não violenta, não cooperação ou resistência passiva. Mas nos primeiros dias de protesto, nenhuma dessas expressões foi mencionada. O que mais se ouvia era amor cristão. Foi o sermão da montanha, mais que a doutrinação da resistência passiva, que inspirou inicialmente os negros de Montgomery e uma ação social grandiosa. Foi Jesus de Nazaré que estimulou os negros a protestarem com a arma criativa do amor. Com o passar dos dias, contudo, a inspiração de Gandhi começou a exercer sua influência. Eu já tinha percebido que a doutrina cristã do amor, operando por meio da não-violência de Gandhi, era a mais poderosa arma de que um negro dispunha em sua luta por liberdade. Cerca de uma semana após o início do protesto, uma mulher branca que entendia os esforços dos negros e se solidarizava com eles escreveu uma carta ao editor de Montgomery Adversity, comparando o boicote do ônibus com o movimento liderado por Gandhi na Índia. A senhorita Juliette Morgan, sensível e frágil, não sobreviveu por muito tempo à rejeição e à condenação da comunidade branca, mas muito antes da sua morte, no verão de 57, o nome de Mahatma Gandhi era bem conhecido em Montgomery. Pessoas que nunca tinham ouvido falar do pequeno santo moreno da Índia agora pronunciavam seu nome com ar de familiaridade. A resistência não violenta tinha se tornado a técnica do movimento, enquanto o amor continuava sendo seu ideal moderador. Em outras palavras, Cristo fornecia o espírito e a motivação, enquanto Gandhi fornecia o método. As pessoas reagiram a essa filosofia com um ardor surpreendente. Na verdade, alguns demoraram para aderir a ela. Vez por outra, membros do Conselho Executivo me diziam privadamente que deveriam adotar uma abordagem mais militante. Viam a não-violência como um método fraco e contemporizador. Outros achavam que pelo menos um pouco de violência iria convencer os brancos de que os negros estavam decididos e não tinham medo. Um membro da igreja veio a mim certo dia e solenemente sugeriu que seria vantajoso para nós executar uns 8 ou 10 brancos.
É a única linguagem que esses brancos entendem, disse ele. Se não conseguimos fazer isso, eles vão pensar que estamos com medo. Devemos mostrar a eles que não temos mais medo. Além disso, ele achava que se as pessoas brancas fossem mortas e o governo federal inevitavelmente interviria, e isso sem dúvida nos traria benefícios. Outros ainda acreditavam que só poderiam ser não violentos se não fossem pessoalmente atacados, diziam. Se ninguém me incomodar, não incomodo ninguém. Se ninguém me ataca, eu não ataco ninguém. Mas se for atingido, eu devolvo. Estabeleciam, assim, uma linha divisória moral entre violência agressiva e violência retaliatória. Mas, a despeito dessas discordâncias honestas, a grande maioria estava disposta a fazer a tese da experiência. Fazer o teste da experiência. Num sentido real, os negros de Montgomery se mostraram dispostos a abraçar uma nova abordagem da crise nas relações raciais. Provavelmente é verdade que a maioria deles não acreditavam na não-violência como filosofia de vida, mas em função da confiança que tinham em seus líderes e o fato de a não-violência lhes ter sido apresentada como uma simples expressão do cristianismo em ação. Estavam dispostos a usá-lo como técnica. Reconhecidamente, a não-violência, em seu sentido mais puro, não é estratégia que se use apenas por ser o expediente do momento. A não-violência é, em última instância, um modo de vida que os homens adotam em função da evidente moralidade da sua intenção. Mas, mesmo concordando com isso, a disposição de usar a não-violência como técnica é um passo adiante, pois quem chega a esse ponto tem maior probabilidade de vir a adotá-la mais tarde como modo de vida. Antes golpes constantes, quase sucumbi. Ante-golpes constantes, quase sucumbi. Apesar de boicotes ter sido um sucesso imediato, as autoridades municipais e os administradores da empresa de ônibus achavam que ele fracassaria em pouco tempo. Estavam certos de que no primeiro dia de chuva os negros voltariam aos ônibus, mas o primeiro dia de chuva chegou e os ônibus continuaram vazios. Nesse meio tempo, as autoridades municipais e os administradores da empresa de ônibus tinham manifestado sua disposição a negociar. Numa sessão especial do Conselho Executivo da Associação, foi nomeada uma comissão de negociação composta de 12 pessoas e eu fui escolhido para ser seu porta-voz. Foi acordado que eu apresentaria 3 propostas. 1. Garantia de tratamento cortês. 2. Passageiros acomodados por ordem de chegada, com os negros sentando-se a partir da parte traseira. E 3. O emprego de motoristas negros em percurso predominantemente negro. O objetivo dessas propostas era, francamente, um alívio temporário do problema que enfrentávamos. Nunca achamos que acomodações dos passageiros por ordem de chegada constituiria uma solução final, já que isso acabaria dependendo de uma mudança na lei. Estávamos certos, porém, de que o caso da Rosa Parks, que estava então nos tribunais, seria o teste que iria provocar, em última instância, a derrocada do próprio sistema de segregação dos ônibus. Chegamos à prefeitura e nos dirigimos ao gabinete dos comissários. Sentamos-nos quase na frente. O prefeito então se virou para a delegação de negros e perguntou: quem é o porta-voz? Quando todos os olharam em volta para mim, o prefeito disse: muito bem, venha aqui na frente e faça sua exposição. Sob as luzes da televisão, caminhei lentamente em direção à frente da sala e assumi a posição ao lado oposto do prefeito. Iniciei minha exposição declarando em breves palavras o motivo pelo qual consideramos necessários boicotar os ônibus. Deixei claro que a prisão da senhorita Parks não fora a causa do protesto, mas apenas um fator desencadeador. Nossa ação, disse eu, é o resultado acumulado de uma série de injustiças e indignidades que têm existido ao longo dos anos. Assim que concluí minha fala, o prefeito abriu a reunião ao debate geral. Os comissários e advogados da empresa de ônibus começaram a levantar questões. Contestavam a legalidade do arranjo de assentos que estávamos propondo. Afirmavam que os negros estavam exigindo algo que iria violar a lei. Nós respondemos reiterando nosso argumento anterior, de que um arranjo desse tipo podia existir totalmente dentro da lei de segregação, como ocorria em muitas cidades do Sul. Logo ficou claro que Jack Crenshaw, o advogado da empresa de ônibus, era nosso oponente mais obstinado. Teimosamente, tentou convencer o grupo de que não havia como concretizar a proposta de arranjo sugerida sem violar as posturas municipais. Quanto mais Crenshaw falava, mais ganhava o apoio das autoridades municipais. Acabei percebendo que a reunião não estava levando a lugar nenhum e propus que fosse encerrada. Não demorei a compreender que eu era vítima de um injustificado pessimismo porque tinha partido de um otimismo igualmente injustificado. Eu tinha ido para o encontro com uma grande ilusão.
Acreditava que os privilegiados abririam mão de seus privilégios se isso lhe fosse pedido. Essa experiência, contudo, me ensinou uma lição. Passei a perceber que ninguém abandona seus privilégios sem uma forte resistência. Percebi também que o propósito subjacente da segregação era oprimir e explorar os segregados, e não apenas mantê-los separados. Mesmo pedindo por justiça dentro das leis segregacionistas, os poderes constituídos não estavam dispostos a nos atender. Justiça e igualdade, percebi, nunca viriam enquanto a segregação permanecesse, pois o propósito básico dessa era perpetuar a injustiça e a desigualdade. Logo depois dessa primeira reunião de negociação, convoquei um encontro do Conselho Executivo da Associação para o Progresso de Montgomery, a fim de relatar os resultados. Os membros ficaram desapontados, mas concordaram que deveríamos nos manter firmes em nossos propósitos. Nesse interim, o prefeito mandou dizer que estava convocando uma comissão de cidadãos para se reunir com os administradores da empresa de ônibus e com os líderes negros na manhã do dia 17 de dezembro. Uma semana havia se passado desde o primeiro encontro e o protesto não dava sinais de recuo. Os membros brancos da comissão começaram a me atacar violentamente. Afirmaram que eu era o principal empecilho a uma verdadeira solução do problema. Por um momento pareceu que eu estava só. Ninguém veio em meu socorro, até que de repente Ralph Abernathy se levantou para me defender. Ele apontou que, sendo eu o porta-voz do grupo, naturalmente era responsável pela maior parte da fala, mas isso não queria dizer que eu não tivesse o apoio do restante da comissão. Ao tentarem convencer os negros de que eu era o maior obstáculo para uma solução, os membros da comissão de brancos tinham pretendido nos dividir, mas a declaração de Ralph não deixou margem à dúvida. A partir desse momento, o grupo branco percebeu a futilidade de tentar negociar um acordo conosco. Naquela segunda-feira, fui para casa com um peso no coração. Carregava um terrível sentimento de culpa, lembrando-me de que, em uma ou duas ocasiões, me permitiria ser tomado pela raiva e pela indignação. Tinha falado de modo precipitado e ressentido, mas sabia que essa não era a forma de resolver o problema. Você não deve cultivar o ódio, reclamei comigo mesmo. Deve estar pronto a suportar o ódio do oponente, mas sem retribuí-lo. Não deve tornar-se amargo. Não importa quão emotivo sejam seus adversários, você tem de permanecer calmo. Depois do fracasso na obtenção de um acordo conosco pela negociação, nossos adversários passaram a usar o método mais sutil para acabar com o protesto, ou seja, dividir para conquistar. Espalharam-se falsos rumores sobre os líderes do movimento. Um boato que se difundiu nesse período foi de que eu tinha comprado um Cadillac novinho para mim e uma caminhonete Buick para minha mulher. Evidentemente, nada disso era verdade. Não houve apenas uma tentativa consciente de levantar questões sobre a integridade dos líderes negros, e assim fazer com que seus seguidores perdessem a fé que neles depositavam, mas também a de dividir os líderes entre si. Cidadãos brancos proeminentes procuraram muitos dos pastores negros mais velhos para dizer: se é para haver um protesto, vocês é que têm que ser os líderes. É uma vergonha para vocês, que estão na comunidade há tanto tempo, ver seu próprio povo desprezá-los e preferir com líderes esses jovens arrogantes. Certos membros da comunidade branca tentaram convencer vários outros líderes do protesto de que o problema poderia ser resolvido se eu estivesse fora do quadro. Se um de vocês assumir a liderança, as coisas vão mudar da noite para o dia. Quase sucumbi diante do ataque constante desse argumento. Comecei a pensar que poderia haver alguma verdade nisso, e também temia que alguns de nós estivéssemos sendo influenciados por eles. Depois de 2 ou 3 dias e noites conturbadas, em que pouco dormi, convoquei uma reunião do Conselho Executivo e apresentei minha renúncia. Disse-lhes que seria a última pessoa a querer dificultar a solução do problema que afligia a nossa comunidade, e talvez alguém mais maduro pudesse produzir uma conclusão mais expedita. Também garanti ao Conselho que continuaria tão ativo nos bastidores quanto tinha sido na posição de porta-voz. Mas eu mal havia acabado de falar e os membros já começaram a me estimular de toda forma a esquecer a ideia da renúncia. Com um voto de confiança unânime, deixaram claro que estavam muito satisfeitos com minha forma de conduzir as coisas e que seguiriam minha liderança até o fim. Em seguida, ao voltar para o presbitério, mais em paz do que tinha estado por algum tempo, ouvi a voz de Coreta, alta em seu tom de soprano, através da janela da sala de estar, no quarto dos fundos. Ioki, agora com mais de um mês de vida, estava totalmente desperta e ocupada com a descoberta de seus cabelos. Tomei-a no colo e encaminhei até o quarto de frente, embalando-a ao ritmo da música cantada por Coreta.
Esses momentos juntos tinham se tornado raros. Nunca podíamos planejá-los, pois eu raramente sabia ao certo quando estaria em casa. Muitas vezes Coreta via torrar no forno a boa comida que fazia quando uma emergência me mantinha afastado. Mas ela nunca se queixava e sempre estava lá quando eu precisava. York e Beethoven, dizia a ela, faziam-lhe companhia enquanto estava sozinha. Calma e serena, Coreta lidava tranquilamente com a tarefa de manter a casa funcionando. Quando eu precisava discutir alguma coisa, ela estava pronta a ouvir ou oferecer sugestões, caso eu lhe pedisse. Dividir para conquistar. No auge da tentativa de dividir para conquistar aconteceu no domingo, 22 de janeiro, quando os comissários da cidade chocaram a comunidade negra ao anunciar no jornal local que tinham se reunido com um grupo de pastores eminentes e estabelecido um acordo. Muitas pessoas se convenceram de que o boicote havia terminado. Logo ficou claro que esse anúncio era um plano calculado para fazer com que os negros voltassem aos ônibus na manhã de domingo. A comissão municipal estava certa de que, se o número considerável de negros voltasse a andar de ônibus, o boicote chegaria ao fim. Comecei a imaginar se algum de meus colegas tinham me traído e feito um acordo na minha ausência. Precisava descobrir se era verdade que o grupo de pastores tinham se reunido com a comissão municipal. Após cerca de 1 hora fazendo ligações para diferentes pessoas, conseguimos identificar os 3 eminentes pastores negros. Não eram eminentes nem membros da associação. Agora eram cerca de 11 horas da noite de sábado. Algo tinha que ser feito para que as pessoas soubessem que o artigo que leriam na manhã seguinte era falso. Pedi a um grupo que ligasse para todos os pastores da cidade e lhes pedissem que anunciassem na igreja, domingo de manhã, que o protesto prosseguia. Outro grupo se juntou a mim numa excursão por bares e boates para informar os presentes sobre a falsa declaração. Pela primeira vez tive uma chance de olhar por dentro os pontos noturnos de Montgomery. Como resultado de nossa rápida manobra, a notícia se espalhou também que no dia seguinte os ônibus continuavam vazios. Com o fracasso da trapaça montada, as autoridades municipais foram atingidas em sua reputação. Agora estavam em desespero. Sua resposta foi embarcar numa política de endurecimento. O prefeito foi à televisão e denunciou o boicote. A grande maioria dos brancos de Montgomery declarou ele, não se importaria se os negros jamais voltassem a utilizar os ônibus. E ele conclamou os empregadores brancos a parar de dar caronas a seus funcionários negros, na ida e na volta ao trabalho. Durante esse período, todos os 3 comissários municipais fizeram saber que haviam se tornado membros do Conselho de Cidadãos Brancos. Durante esse período, todos os 3 comissários municipais fizeram saber que haviam se tornado membros do Conselho dos Cidadãos Brancos. Ô, louco. Entendi essa parte não. A política de endurecimento resultou numa série de prisões por pequenas violações do Código de Trânsito, com frequências imaginárias. Diante dessas dificuldades, a rede de motorista voluntário começou a enfraquecer. Alguns motoristas ficaram com medo de ter suas licenças revogadas ou o seu seguro cancelado. Muitos deles silenciosamente abandonaram a rede. Tornou-se mais difícil arranjar uma carona. As queixas começaram a aumentar. De manhã cedo até a tarde da noite, meu telefone tocava e a campainha da minha porta raramente ficava em silêncio. Comecei a ter dúvidas sobre a capacidade da comunidade negra de prosseguir com a luta. Na cadeia. Eu não suspeitava que eu mesmo estivesse para enfrentar a cadeia em consequência da operação de endurecimento. Certa tarde, em meados de janeiro, após muitas horas de trabalho no escritório da igreja, comecei a voltar para casa com um amigo, Robert Williams, e a secretária da igreja, a senhorita Lily Thomas. Antes de sairmos do centro da cidade, resolvi dar uma rápida passada no estacionamento para oferecer carona a quem estivesse indo na mesma direção. Ao entrar no estacionamento, notei 4 ou 5 policiais interrogando motoristas. Peguei 3 passageiros e me dirigi para a saída do estacionamento, onde fui parado por um desses policiais. Enquanto ele pedia para ver minha licença de motorista, eu me interrogava sobre a propriedade do carro. Ouvi outro policial dizer, do outro lado da rua, "Esse é aquele maldito do tal de King." Saindo do estacionamento, notei que havia 2 motos de polícia atrás do meu carro. Uma delas continuava me seguindo 3 quarteirões adiante. Quando contei a Bob Williams que estavam sendo seguidos, ele disse, "Tenha cuidado para não cometer nenhuma infração." Lenta e meticulosamente, segui em direção à minha casa, com a moto atrás de mim. Finalmente, quando parei para deixar meus passageiros descerem, o policial parou a moto e disse, "Saia daí, King. Você está preso por dirigir a 48 km/h numa área em que o limite é 30. Sem discutir, saí do carro, pedindo a Bob Williams e a senhora Thomas que levassem o carro e informassem minha mulher.
Logo chegou uma radiopatrulha. 2 policiais saíram dela e me revistaram de cima para baixo. Colocaram-me no veículo e fomos embora. No caminho, presumivelmente para a cadeia municipal, um sentimento de pânico começou a se apossar de mim. A cadeia ficava na área central de Montgomery, mas estávamos indo em outra direção. Quanto mais o carro andava, mais longe do centro nos encontrávamos. Em alguns minutos entramos numa rua escura e suja que eu nunca tinha visto e nos dirigimos à passagem sobre uma ponte velha abandonada. A essa altura eu estava convencido de que esses homens estavam me levando para algum lugar ermo a fim de me eliminar. Mas não pode ser, disse a mim mesmo. Esses homens são agentes da lei. Depois comecei a imaginar se não estavam me levando ao encontro de alguma gangue, planejando usar depois a desculpa de que tinha sido dominados. Senti um tremor por dentro e por fora. Em silêncio pedi a Deus que me desse força para suportar o que quer que viesse. No momento em que passamos sobre a ponte, tive a certeza de estar indo ao encontro, do outro lado da minha hora fatal. Mas quando olhei bem percebi um letreiro, reluzindo à distância, e logo as palavras Cadeia Municipal de Montgomery. Fiquei tão aliviado que só depois percebi a ironia da minha posição. Ir para a cadeia naquele momento era como ir para algum tipo de seguro do céu. Um policial me escoltou para dentro, depois de entregar os objetos que levava e fornecer ao carcereiro as informações solicitadas. Fui levado a uma cela sombria e fedorenta. Quando a grande porta de ferro se abriu, o carcereiro me disse: "Muito bem, entra aí junto com os outros." Naquele momento, estranhas emoções tomaram conta de mim, como ventos frios numa planície aberta. Pela primeira vez na vida, eu me vi atrás das grades. Ao entrar na cela lotada, identifiquei 2 conhecidos. Um deles, professor, que também havia sido preso sob pretextos relacionados ao protesto. Na democracia da cadeia, estavam amontoados ao lado de vagabundos, bêbados e pessoas que haviam cometido delitos graves. Mas a democracia não ia a ponto de quebrar as regras de segregação. Ali, brancos e negros padeciam em celas separadas. Quando comecei a olhar ao meu redor, fiquei tão consternado com as condições da cela que logo esqueci minha própria situação. Vi homens deitados sobre tábuas de madeira duras e outros descansando em cárteres com colchões rasgados. O sanitário ficava a um canto da cela, sem nada que lhe oferecesse privacidade. Eu disse a mim mesmo que, ao que quer que ele e aqueles homens tivessem feito, não deveriam ser tratados dessa forma. Todos se juntaram para saber por que eu estava ali, e muitos se mostraram surpresos que as autoridades municipais tivessem chegado ao ponto de me prender. Logo, um depois do outro, os homens vieram conversar comigo sobre o motivo de estarem ali e me pedir que os ajudasse. Virei-me para o grupo e disse: "Amigos, antes que eu possa ajudar vocês a saírem, é preciso que eu mesmo consiga sair." E eles riram. Logo depois, o carcereiro veio me levar. Ao sair da cela, imaginando para onde ele estava me conduzindo, um dos homens me pediu: "Quando sair, não se esqueça de nós." Eu lhe garanti que não me esqueceria. O carcereiro me levou por um corredor até a salinha na parte da frente da cadeia. Mandou que eu sentasse e começou a apertar meus dedos numa almofada com tinta. Estava colhendo minhas impressões digitais como se eu fosse um criminoso. A essa altura, a notícia da minha prisão já havia se espalhado por Montgomery e muitas pessoas tinham ido até a cadeia municipal. O primeiro a chegar foi o meu bom amigo Ralph Abernathy. Tentou imediatamente assinar minha fiança, mas os policiais lhe disseram que teria que levar uma declaração autenticada do tribunal garantindo que tinha posses suficientes para tanto. Ralph retrucou que, como já era quase 6h30, o tribunal já estaria fechado. Com indiferença, o policial respondeu: "Bem, nesse caso você vai ter que esperar até amanhã de manhã." Ralph perguntou se podia me ver. O carcereiro respondeu: "Não, isso não vai ser possível antes das 10 da manhã." Seria possível, então, pagar a fiança em dinheiro? Com relutância, o carcereiro respondeu que sim. Ralph correu para encontrar alguém que conseguisse o dinheiro. Enquanto isso, um grande número de pessoas haviam se reunido em frente à cadeia. Logo, a multidão ficou tão grande que o carcereiro começou a entrar em pânico. Correndo até a sala da impressão digital, ele disse: "King, você pode ir agora." E, antes que pudesse vestir o casaco, me conduziu para fora e me soltou, afiançado por mim mesmo. Ao sair e observar o grupo de amigos e simpatizantes, recuperei a coragem temporariamente perdida. Sabia que não estava só. Após uma breve declaração ao grupo, fui levado para casa. Minha mulher me recebeu com um beijo. Muitos membros da igreja esperavam ansiosos pelo resultado. Suas palavras de estímulo reforçaram a garantia de que eu não estava só. Desde aquela noite, meu compromisso com a luta pela liberdade ficou mais forte do que nunca. Antes de me recolher, conversei com Coreta e,
Como de praxe, ela me transmitiu a tranquilidade que só pode vir de alguém tão próximo de você quanto as batidas de seu próprio coração. Sim, a noite da injustiça era sombria. A política do endurecimento estava causando seus efeitos malévolos, mas na escuridão eu conseguia ver uma estrela radiante na unidade. Ouvi a voz de Jesus dizendo: acalme-se e continue na luta. Quase imediatamente após o início do protesto, começamos a receber cartas e telefonemas ameaçadores. Elas aumentaram com o tempo. Em meados de janeiro tinha chegado a 30 ou 40 por dia. Desde o começo do protesto, tanto os meus pais quanto os de Coreta sempre temeram, de modo inconsciente e muitas vezes consciente, que algo fatal pudesse nos acontecer. Nunca tiveram qualquer dúvida sobre a correção de nossas ações, mas preocupavam-se com o que nos poderia acontecer. Meu pai criou o hábito de ficar indo e vindo entre Atlanta e Montgomery no período do protesto. Toda vez que o via, eu sentia uma profunda ansiedade, pois sabia que todo movimento meu o levava a um estado de aflição cada vez mais agudo. Durante esse período, era difícil para ele mencionar os muitos embaraços a que Coreta, o bebê e eu éramos submetidos sem cair em lágrimas. Bom dia, Chris. Com o passar das semanas, comecei a perceber que muitas ameaças eram a... Sério. Ô, Cris, deixa eu falar pra você, mano. Vamos fazer o tier list dos influenciadores? Não sei como é que você tá aí, mas se puder entrar em call na hora aí, pra gente fazer, vai ser da hora. Com o passar das semanas, comecei a perceber que muitas ameaças eram a sério. Logo me senti vacilando e com um medo cada vez maior. Certo dia, um amigo branco me contou ter ouvido de fontes confiáveis que estavam fazendo planos para tirar minha vida. Pela primeira vez percebi que alguma coisa poderia acontecer comigo. Certa noite, numa assembleia, me surpreendi dizendo: se um dia vocês me encontrarem morto, o corpo estatelado no chão, não quero que revidem com ato de violência que seja. Peço-lhes que continuem protestando com a mesma dignidade e disciplina que têm mostrado até agora. Um estranho silêncio tomou conta da plateia. Uma noite, quase no final de janeiro, fui para a cama tarde após um dia extenuante. Coreta já tinha pegado no sono. Enquanto estava quase dormindo, o telefone tocou. Uma voz irada declarou: escute, crioulo. Vamos tirar de você tudo o que quisermos. Antes que chegue a próxima semana, você vai estar arrependido de ter vindo a Montgomery. Eu desliguei, mas não consegui dormir. Parecia que todos os meus medos haviam se apossado de mim ao mesmo tempo. Eu tinha chegado ao ponto de saturação. Levantei-me e comecei a caminhar pela casa. Tinha ouvido coisas assim antes, mas por algum motivo naquela noite aquilo me pegou. Voltei para a cama e tentei dormir, mas não consegui. Estava frustrado, aturdido, e então me levantei. Finalmente fui para a cozinha e esquentei uma xícara de café. Estava prestes a desistir. Com a xícara de café intocada à minha frente, tentei imaginar uma forma de sair do quarto sem parecer um covarde. Fiquei ali sentado e pensei na minha filhinha linda que tinha acabado de nascer. Noite após noite, eu chegava e ia ver aquele sorriso doce. Comecei a pensar numa esposa leal e dedicada que estava ali ao meu lado dormindo. E eu podia ficar sem ela, ou ela sem mim. E cheguei a ponto em que não podia aguentar mais. Eu era fraco. Algo me disse: agora você não pode recorrer ao papai nem à mamãe. Você precisa recorrer àquela característica daquela pessoa que seu pai costumava mencionar, aquele poder capaz de encontrar um caminho onde não existe nenhum. Com as mãos na cabeça, me inclinei sobre a mesa da cozinha e rezei em voz alta. As palavras que dirigi a Deus no meio daquela noite ainda estão nítidas na minha memória. Senhor, estou aqui tentando fazer o que é certo. Acho que estou certo. Estou aqui defendendo aquilo que acredito que seja certo. Mas devo confessar, Senhor, que agora me sinto fraco, vacilante. Estou perdendo a coragem. Agora tenho medo. E não posso deixar que as pessoas me vejam assim, porque, se me virem fraco e perdendo a coragem, também começarão a fraquejar. As pessoas olham para mim em busca de liderança, e se eu me colocar diante delas sem forças nem coragem, também vacilarão. Minha força está no fim. Não me restou nada. Cheguei a um ponto em que não posso aguentar sozinho. Foi como se eu ouvisse a silenciosa garantia de uma voz interior dizendo: Martin Luther King, defenda o que é certo, defenda a justiça, defenda a verdade e, saiba, eu estarei com você por toda a eternidade. Tu parece o Martin Luther King, Tamir. Parece? Deixa eu colocar meu rostinho aqui do lado dele.
Que nada, filho, isso mais bonito, tá louco? Ai, meu Deus. Digo-lhes que vi a luz de um relâmpago. Ouvi um som do trovão. Senti as ondas do pecado tentando conquistar minha alma. Mas ouvi a voz de Jesus dizendo para eu me acalmar e continuar na luta. Ele prometeu jamais me abandonar. Naquele momento vivenciei a presença do divino como nunca antes. Quase imediatamente meus temores começaram a se afastar. Minha incerteza se foi. Eu estava pronto para enfrentar qualquer coisa. Bom dia, sem dedo. Tá bem, mano? Tá no trabalho, Cris? Pode crer, mano. Vê se eu acho mais alguém lá no grupo, então. Ou no chat, hein. A bomba. 3 noites depois, em 30 de janeiro, saí de casa um pouco antes das 7 para a Assembleia de Domingo na primeira Igreja Batista. Um membro da congregação tinha vindo ao presbitério para fazer companhia, a Coreta, durante minha ausência. Por volta das 9h30, eles ouviram um barulho na frente, como se alguém tivesse atirado um tijolo. Em questão de segundos, uma explosão sacudiu a casa. Uma bomba havia explodido na varanda. Quando a notícia chegou à Assembleia, todos tentaram impedir que eu tomasse conhecimento. As pessoas olhavam para mim e depois desviavam o olhar. Uma ou duas pareceram tentar se aproximar, mas depois mudaram de ideia. Logo percebi vários dos meus colegas pastores entrando e saindo da igreja de maneira bastante incomum, e disso concluí que algo havia acontecido. Incapaz de continuar disfarçando minha curiosidade, chamei 3 de meus colegas mais próximos e pedi a eles que me dissessem o que estava acontecendo. Ralph Albernaf respondeu hesitante. Jogaram uma bomba na sua casa. Uma carta, gente. Declaração à Assembleia da Associação para o Progresso de Montgomery. Quero que vocês saibam que, se Martin Luther King não tivesse nascido, esse movimento ainda assim aconteceria. Por acaso, eu estava aqui. Vocês sabem que chega uma época em que o próprio tempo está pronto para mudanças. Em Montgomery, esse tempo chegou, e eu nada tive a ver com isso. 30 de janeiro de 56. Duro, hein? Perguntei se minha esposa e o bebê estavam bem. Estamos verificando isso agora, responderam. Estranhamente, aceitei com tranquilidade a notícia da bomba. Minha experiência religiosa, algumas noites antes, tinha me dado forças para enfrentá-la. Pedi a cada pessoa que voltasse diretamente para casa depois da reunião e mantivesse estritamente nossa filosofia de não violência. Aconselhei-os a não entrar em pânico nem perder a cabeça. Vamos continuar em frente, recomendei, com a certeza de que estamos fazendo a coisa certa e com amor e com a maior certeza ainda de que Deus está conosco nessa luta. Imediatamente, me levaram para casa. Ao me aproximar do cenário, vi em frente a ela centenas de pessoas com rostos raivosos. Os policiais procuravam, à sua maneira usualmente rude, esvaziar as ruas, mas eram ignorados pela multidão. Um negro dizia a um policial que tentava afastá-lo: Não vou a lugar nenhum. Esse é o problema. Vocês brancos estão sempre nos empurrando. Agora vocês têm seu 38 e eu tenho o meu. Então vamos à luta. Caminhando em direção à varanda, percebi que muitas pessoas estavam armadas. A resistência não violenta estava a ponto de se transformar em violência. Corri para dentro de casa para verificar se Coreta e Yoki estavam a salvo. Quando entrei no quarto e vi minha mulher e minha filha ilesas, respirei fundo pela primeira vez em muitos minutos. Coreta não estava triste nem em pânico. Havia aceitado a coisa toda, com uma serenidade incrível. A perceber sua calma, eu próprio me acalmei. O prefeito, o comissário de polícia e vários repórteres brancos tinham chegado à minha casa antes de mim e estavam de pé na sala de jantar. Depois de constatar a segurança da minha família, fui falar com eles. Expressaram seu pesar pelo fato de esse incidente lamentável ter ocorrido em nossa cidade. Um dos supervisores da minha igreja voltou-se para o prefeito e disse: Vocês podem lamentar, mas devem encarar o fato de que as suas declarações públicas criaram um clima para esse atentado. Esse é o resultado final de sua política de endurecimento. A essa altura, a multidão lá fora já estava ficando fora de controle. Os policiais não tinham conseguido dispersá-las. E mais gente continuava chegando, em grande número, a cada minuto. Os repórteres brancos estavam com medo de enfrentar a multidão enfurecida. O prefeito e o comissário de polícia, embora não admitissem, estavam muito pálidos. Nesse clima, caminhei até a varanda e pedi à multidão que se acalmasse. Mais do que depressa, se fez um silêncio total. Com tranquilidade, eu lhes disse que estavam bem, assim como minha mulher e minha filha. Acreditamos na lei e na ordem. Não entrem em pânico. Não façam nada levados por esse sentimento. Não peguem suas armas.
Quem vive pela espada morrerá pela espada. Lembre-se de que foi isso que Deus diz. Não estamos defendendo a violência. Queremos amar nossos inimigos. Queremos que vocês amem nossos inimigos. Sejam bons para eles. Ame-nos e faça com que saibam que vocês o amam. Não iniciei esse boicote. Vocês é que me pediram que fosse seu porta-voz. Quero que saibam por toda a extensão dessa terra que, se me fizerem parar, esse movimento não será interrompido. Porque o que estamos fazendo é certo, o que estamos fazendo é justo, e Deus está conosco. Ao terminar minha fala, ouvi gritos de amém, e Deus o abençoe. Pude ouvir vozes dizendo, estamos com o Senhor até o fim, reverendo. Fiquei olhando aquela multidão e pude ver lágrimas em muitas faces. Tarde da noite, depois de muitos amigos foram embora, Coreta, Yoki e eu fomos levados à casa de um dos membros da igreja para passarmos a noite. Não consegui dormir. Deitado naquele tranquilo quarto da frente, com o brilho tranquilizador de uma distante lâmpada da rua atravessando a cortina da janela, comecei a pensar na perversidade das pessoas que haviam lançado aquela bomba. Senti a raiva tomar conta de mim, ao perceber que minha mulher e minha bebê poderiam estar mortas. Pensei nos comissários municipais e em todas as declarações que tinham feito sobre mim e sobre os negros em geral. Estava novamente à beira de um ódio corrosivo. E mais uma vez me contive e disse: você não pode permitir tornar-se amargo. Já passava muito da meia-noite. Coreta e o bebê estavam num sono profundo. Eu me virei na cama e, como que hipnotizado, cochilei. Mas a noite ainda não tinha chegado ao fim. Algum tempo depois, Coreta e eu fomos despertados por alguém batendo na porta, lenta e continuadamente. Pela janela podemos ver a silhueta escura de uma figura na varanda da frente. Levantei-me da cama, olhei pelas cortinas e reconheci a figura atarracada e tranquilizadora do pai de Coreta. Mais uma carta, gente. Peraí. Significado do boicote. Aos que tentariam fazer disso uma campanha de ódio, esta não é uma guerra entre brancos e negros, mas um conflito entre justiça e injustiça. Isso é maior que uma revolta da raça negra contra a branca. Estamos tentando melhorar não o negro de Montgomery, mas Montgomery como um todo. Se formos presos todos os dias, se formos explorados todos os dias, se formos espezinhados todos os dias, nunca deixem ninguém rebaixá-los a tal ponto que vocês venham a odiá-lo. Temos de usar a arma do amor. Temos de ter compaixão e compreensão pelo que nos odeiam. Temos de perceber que tantas pessoas são ensinadas a nos odiar que elas não são totalmente responsáveis por seu ódio. Mas nós nos erguemos à meia-noite da vida e estamos sempre no limiar de uma nova aurora. Citado no New York Times, 24 de fevereiro de 56. Obier Scott tinha ouvido no rádio a notícia do atentado e vindo de carro para Montgomery. Ele entrou na casa com óbvios sinais de angústia no rosto. Depois de conversar comigo por algum tempo, ele se virou e disse: Coreta, vim aqui para levar você e o bebê para minha casa até que essa tensão esfrie. De maneira calma, mas positiva, Coreta respondeu: desculpe, papai, não posso abandonar Martin agora. Devo ficar aqui com ele durante toda essa luta. Assim, Obier voltou para casa sozinho. Apenas 2 noites depois, atiraram uma banana de dinamite no jardim de E.D. Nixon. Felizmente, uma vez mais ninguém se feriu. Novamente, um grande número de negros se reuniu, mas eles não se descontrolaram. E assim, a não-violência havia passado em seu primeiro e seu segundo teste. Depois dos atentados, muitos funcionários da minha igreja e outros amigos de confiança recomendaram-me que contratasse um guarda-costa e vigias armados para minha casa. Quando meu pai veio à cidade, reforçou ambas as sugestões. Tentei dizer a eles que não tinha medo agora e, consequentemente, não precisava de armas para minha proteção. Isso eles não conseguiam escutar. Insistiam que eu protegesse minha casa e minha família, ainda que não quisesse proteger a mim mesmo. Para satisfazer os desejos desses amigos e colegas próximos, resolvi considerar a questão de contratar um vigia armado. Fui ao escritório do xerife e pedi uma licença para levar uma arma no carro, mas tive o pedido negado. Nesse meio tempo, reconsiderei como eu poderia atuar como um dos líderes do movimento não violento e ao mesmo tempo usar uma arma da violência para minha proteção pessoal. Coreta e eu conversamos sobre o assunto por vários dias e finalmente concluímos que as armas não eram a solução. Decidimos nos livrar da única arma que tínhamos, tentando satisfazer nossos amigos colocando uma iluminação em torno da casa e contratando vigias desarmados 24 horas por dia. Também prometi que não andaria sozinho pela cidade.
Tive muito mais medo em Montgomery quando tinha uma arma em casa. Quando resolvi que não poderia mantê-la, fiquei cara a cara com a questão da morte e tive de lidar com isso. A partir desse momento, nunca mais precisei de uma arma e nunca mais tive medo. Se tivéssemos nos deixado perturbar pela questão da minha segurança, teríamos perdido a batalha moral e sucumbido ao nível dos nossos opressores. É isso, pessoal. Foi isso, capítulo 8. Pô, esse tempo tá maluco, né, cara?